Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Estamos aqui no Estúdio Canal Energia durante a 21ª edição do Encontro Nacional dos Agentes do Setor Elétrico, o ENASE, que acontece aqui no Rio de Janeiro. Estamos aqui com a Gilson Oliveira, que é da Accenture. A gente vai falar agora sobre o contexto global e as oportunidades do Brasil nessa questão da transição energética. A gente tem um cenário onde a Europa ela já vinha num processo de descarbonização, redução das emissões de gases de efeito estufa, mas ganhou um tempero novo, digamos assim, e há 2 anos com a guerra da Rússia contra a Ucrânia. A Rússia é o segundo maior exportador de gás natural do mundo. A maior parte desse volume ia para a Europa, que se viu na necessidade de buscar novos fornecedores. O que acontece? Isso acelerou esse processo em rumo ao mercado de baixo carbono. Então a gente vai abordar aqui as oportunidades que o Brasil tem diante desse cenário global, que envolve diversos outros cenários, diversos outros itens, né? Adilson, obrigado pela sua participação aqui com a gente, falar com o Canal Energia no nosso novo estúdio, né? É a primeira vez que a gente tem esse estúdio aqui no ENASE. Bom, a gente tem um cenário aí desafiador, pelo menos globalmente falando, né, Adilson? A gente vê essa guerra, avanço da IA, a inteligência artificial, demandando mais energia e todo mundo querendo energia verde. Então, queria ver com você onde que o Brasil está inserido, como que o Brasil pode tirar proveito dessa oportunidade, se é que existe uma oportunidade. Existe essa oportunidade? Maurício, primeiro, boa tarde. É uma satisfação enorme estar aqui no ENASE, poder participar desse debate, né, sobre as oportunidades para o Brasil nesse mundo que está em transformação. Tá? E respondendo de bate-pronto, sim, a gente acredita que o Brasil tem um papel e que existe uma oportunidade para o Brasil nesse processo de transição energética que o mundo vive. Né? Você colocou muito bem, o mundo tem uma série de questões, uma série de desafios novos que se apresentam. Né? A gente, internamente na Accenture, diz: o mundo está em transformação. E eu até brinquei, né, na apresentação aqui no nosso debate, falando: isso é um clichê, o mundo sempre está em transformação. É verdade, o mundo sempre está em transformação, mas dessa vez nos parece que a transformação é mais profunda. Tá? Tem alguns elementos novos aqui nessa transformação. Né? Acho que o primeiro ponto a destacar é que o mundo vem ainda num processo de recuperação econômica, né, no pós-pandemia. O volume de crescimento do PIB global, da atividade global, né, vem se recuperando, vem crescendo, mas ainda menor do que o que se via, de novo, a nível global, antes da pandemia. Né? A inflação também. A inflação segue num patamar relativamente alto, ela vem caindo, é verdade, mas ainda num patamar que é alto, mais alto do que acontecia antes da pandemia, e valores que os países, né, mais avançados, mais desenvolvidos, não estavam usuados, acostumados a enfrentar. Né? Patamares de inflação que países emergentes convivem com alguma regularidade, mas que o mundo desenvolvido está tendo que conviver com isso agora também. Está caindo, está melhorando, mas ainda longe do que era antes da pandemia. Né? Esse é o mundo que precisa descarbonizar, onde as maiores economias firmaram os seus compromissos net zero, né, o Brasil inclusive, e que a gente tem percebido uma preocupação crescente, né, com a questão de, olha, o custo envolvido para essa transição energética é alto. Né? E quem paga essa conta? Como é que você promove a transição energética, promove os investimentos que são necessários num mundo que ainda tem os desafios macroeconômicos, né? E como é que você faz isso? Quem paga essa conta? Como é que você faz isso sem onerar o consumidor de energia, a população no fim do dia? Né? Esse mesmo mundo é um mundo onde a gente começa a ver sinais que são super preocupantes, né? Que são talvez indícios de uma possível reversão ou desaceleração daquele processo que a gente viu acontecendo desde o final do século passado, né, de maior integração, maior proximidade econômica de virtualmente todos os países do globo, né, e maior pacificação, né, os países atuando de maneira mais integrada e mais amigável. Né,
E hoje, se mencionou, a gente tem a guerra na Europa. Na verdade, temos duas guerras. Tem a guerra na Europa, no leste europeu, a guerra no Oriente Médio, que são duas regiões sensíveis, né, do ponto de vista do setor de energia global, né? Tem outras tensões, possíveis tensões militares aumentando também. Você tem ali a questão China-Taiwan, a questão Coreia do Norte, Coreia do Sul, né? E a gente vem enfrentando também as disputas comerciais, né, entre China e Estados Unidos. Alguns até começam a chamar de guerra comercial entre Estados Unidos e China, né? E que são todos, você olha as guerras e essa disputa comercial, são todos movimentos contrários ao que o mundo vinha praticando nos últimos 20, 25 anos, quase 30 anos, né? E como um tempero adicional, você bem mencionou a inteligência artificial, né? A ascensão da inteligência artificial, ou mais particularmente a inteligência artificial generativa, né? Com toda a promessa de benefícios que ela vai trazer para todos nós, né? Para a população do mundo, para o setor produtivo do mundo como um todo, na forma de mais eficiência nos processos produtivos, melhor nível de serviço para os consumidores, mais inovação, né? Tudo isso que a inteligência artificial promete trazer, e a gente acredita muito nisso, né? Mas trazendo também os componentes de risco, né? As ameaças da inteligência artificial, né? Você tem aquela questão de possíveis ondas de desemprego que possam ser causadas em algumas geografias, em alguns setores, né? Em função de uma adoção massiva de inteligência artificial, e também relacionada ao uso ético e socialmente responsável dessa tecnologia. Muito se fala dos deepfakes, né? Acho que todos temos histórias aqui para contar de deepfakes, essa preocupação crescente com isso, chegando até ao ponto de ter preocupações genuínas quanto ao potencial impacto, né, influência que a inteligência artificial generativa possa ter nos processos de eleições nas principais democracias do mundo, né? Então, esse é o contexto global. E aí a gente teve, né, na última COP, na COP28, um dos principais resultados produzidos nessa COP foi aquele statement de que, para que o mundo possa atingir a meta de limitar o aquecimento global a não mais do que 1,5 graus Celsius, que em si já é uma coisa não muito positiva, mas assim, limitar o problema tá ali. Dado que é o aquecimento, né? É um aquecimento, vamos tentar limitar esse aquecimento a 1,5 graus. A estimativa da Agência Energética, da Agência de Energia Internacional, é que o mundo vai precisar triplicar a capacidade de geração renovável. Tá? Isso implica colocar mais 7.000 gigawatts de capacidade de geração renovável até 2030. É um desafio enorme, né? Sabe que o Brasil hoje tem 230 gigawatts de capacidade instalada. O mundo precisa botar 7 terawatts, né? watts de capacidade. Então é um desafio imenso. E aí a gente olha para o Brasil, né? Olha, claro, o Brasil tem uma série de desafios, o setor elétrico do Brasil tem uma série de desafios, mas quando a gente olha de fora para dentro, a comunidade internacional olhando para o Brasil, o que eles percebem, o que se destaca, né? Primeiro, o Brasil, sim, tem um potencial enorme para expandir ainda mais a geração renovável a um dos menores custos do mundo, né? Aqui estou falando de geração solar, geração eólica, biomassa, né? O Brasil pode expandir isso a um custo muito baixo. Com qual base de comparação o custo do Brasil é um dos mais baixos? Existem estudos, tá, que são feitos, a Bloomberg faz estudo, a Lazard faz estudos, né, olhando o que se chama de custo nivelado de energia, Levelized Cost of Energy, que é uma forma de tentar equalizar, né, o custo de energia de diferentes fontes. Sim. E um relatório recente, de novo, da Agência Energética Internacional, ranqueou os principais países produtores de energia renovável, qual é o custo médio dessa geração em cada um desses países, e o Brasil figura muito bem, tá, como um dos menores, tanto em energia solar quanto em energia eólica. Tá? Então, isso é uma excelente vantagem, um aspecto positivo do país, né? Mas não é só isso, né? O Brasil, para além de renováveis, é uma potência verde. Temos que reconhecer, né? Assim, o país tem uma posição super destacada em tudo que se chama de bioenergia, né? Os biocombustíveis, o álcool, o biogás, o biometano, né? Biodiesel. O Brasil já tem uma posição enorme, com potencial ainda maior, né? A gente tem a Amazônia, Pantanal, como patrimônios de biodiversidade no mundo. O país é destacado também na questão de agricultura sustentável, né? Responsável do ponto de vista ambiental. Então, o país é uma potência verde, né?
comparado com outros países que podem ser grandes produtores e exportadores de energia, a gente é um país que é mais estável do ponto de vista político, econômico e social. Quem Né? poderiam ser esses outros países concorrentes do Brasil que não são tão estáveis quanto... Na verdade, tem vários, tá? Mas a gente vê países do norte da África, do Oriente Médio, né, se posicionando para exportar energia verde para a Europa. A gente vê, por exemplo, a Índia se posicionando para receber parte das indústrias que não podem crescer na Europa em função da pegada de carbono e tentando atrair para a Índia e com fornecimento de energia renovável. Né? Para citar alguns exemplos, Oriente Médio, Índia, a gente tem alguns outros países na América Latina também olhando para essa questão, a África do Sul, tá? Todos eles estão competindo com o Brasil. Mas, de novo, a gente acredita que o Brasil tem uma posição de destaque, né, frente a todos esses possíveis competidores. Né? Destaquei o ponto da gente ser mais estável do que eles. Né? A gente, seja do ponto de vista geográfico, seja do ponto de vista cultural, a gente é próximo da Europa Ocidental, é próximo dos Estados Unidos, que seriam dois polos aí consumidores, né, para essa energia verde que o Brasil pode produzir. Né? E mesmo a China, que é um pouco mais longe geograficamente da gente, a China hoje é o nosso maior parceiro comercial. Né? Então o Brasil está bem posicionado com a Europa, com os Estados Unidos e com a China, que são os três principais mercados, seja para a gente exportar energia, seja eventualmente para atrair empresas em capacidade produtiva de lá para cá, usando a energia verde. Né? E, por fim, não menos importante, tá? A gente tem aqui no Brasil um cenário que é propício, né, para explorar essa oportunidade. Então, quando a gente olha para o mundo que precisa descarbonizar, a gente fala, poxa, né, estamos numa boa posição. Estamos numa boa posição para capturar isso. Agora, tem um monte de dever de casa para fazer. A gente sabe, tem um monte de desafios que precisam ser enfrentados, né, pelo setor elétrico, alguns que vão além do setor elétrico, né, e esses desafios exigem uma boa quantidade de debate, de discussão entre os agentes do setor, tá? Mas a gente sim acredita, tá, que vale a pena esse debate. Esses debates são também regulatórios, também Não, eles estão hoje em dia eles moram lá em Brasília ou não é apenas a questão política, por exemplo, com marcos que a gente vê da eólica offshore, do hidrogênio verde, tem também questões de mercado também que devem ser resolvidas? Certamente, tá? Tem questões de mercado, questões de regulação. Veja, o setor elétrico é um setor regulado, que é uma utilidade pública, ele é regulado e precisa ser regulado, e é natural que qualquer processo de evolução, né, do regramento, da regulação, das políticas e leis associadas, né, o que regem o setor elétrico, existe um debate. Né? E que bom que é assim, a gente vive num país democrático, né, que você precisa de ter esse debate democrático para encontrar os caminhos, né, os melhores caminhos para a evolução. É natural que isso aconteça e é bom que seja assim. Tá? E sim, tá, envolve uma série de componentes de mercado também. A gente vive, tá, num momento onde o setor de energia está enfrentando aqui uma inflexão na curva de novidades, né? Assim, mudanças e novidades. São inovações tecnológicas, todo esse processo global de descarbonização e mudança do comportamento do consumidor, e é natural que essas forças de mercado caminham numa forma mais acelerada, né, do que a discussão, o debate que precisa ocorrer para que a gente, né, vá também evoluindo todo o nosso arcabouço. O que é natural, né? A tecnologia avançar muito mais rápido do que natural. Um conjunto de regras, né, Edilson? É natural. O que tem de novo, talvez, é que para o setor elétrico, a aceleração foi agora. Né? A gente comentava mais cedo que, olha, o setor de telecom viveu isso há 20 e tantos anos atrás, quando, né, deu uma acelerada ali na tecnologia. O setor elétrico está passando por isso agora, tá? Mas, de novo, quando a gente se desprende da discussão mais próxima aqui das questões que o setor tem que enfrentar, a oportunidade parece gigante. Tá? A gente fez uma análise baseada, de novo, em estudos da Agência Internacional, que, olha,
quais são as principais cadeias produtivas do ponto de vista, quais são os principais ofensores da emissão de carbono. Né? Você olha ali, o setor industrial como um todo, a nível global, representa pouco menos da metade do total de emissões de carbono, 47%. Né? E desses 47%, cinco cadeias produtivas representam 3/4, tá? 3/4 dos 47%. Se você somar, aqui a gente está falando o setor de químicos, o setor de ferro e aço, o setor de cimento, o setor de papel e celulose. Tá? Se você soma, está me faltando um aqui, mas se você soma esses 5 setores, tá? Você tem um fluxo global de exportação, a gente não está falando fluxo de produção, né? Para tirar a produção para consumo interno. Só o que é exportado entre países um volume de 4,6 trilhões de dólares. O PIB industrial brasileiro é um pouco menor de 500 bilhões de dólares. 4,6, 500 bilhões. A gente não precisa capturar metade desse potencial. A gente captura 5%, 3% desse potencial, já é um impacto tremendo, né, no crescimento da capacidade do PIB industrial do Brasil, da atividade industrial do Brasil. E eu nem mencionei outros setores. A gente está olhando só os cinco que mais emitem carbono, mas você pode pensar, né, você falou de data centers aqui no início, né, todo esse crescimento da inteligência artificial, dos serviços de nuvem, do 5G, isso vai demandar um volume muito maior, né, de data center. Algumas estimativas falam de duplicar a necessidade de data centers no mundo nos próximos 3 a 4 anos. Né? E o Brasil tem um papel aqui. Né? O que o data center precisa no fim do dia? O data center precisa de energia limpa, barata, confiável, precisa de acesso, conexão à rede global, à internet, precisa de água, né, para ajudar no processo de resfriamento dos processadores. A gente tem isso tudo. Né? Então, assim, o Brasil pode... De novo, o Brasil aqui não vai ser o principal polo de data center no mundo, mas se a gente captura um pedaço desse crescimento, já tem um impacto enorme no Brasil. Uma pergunta, assim, você falou muito de exportação, né? A gente exportar e tal. Como que se daria essa exportação, por exemplo, de produtos? Porque muito se fala, focando no hidrogênio verde, em produção de amônia, nesse processo de descarbonização, que é onde a gente começou a nossa conversa. Se daria por meio de produtos já transformados, ao invés do hidrogênio ou da amônia, por exemplo, como ferro, aço, né, não ferro, já transformado, outros produtos de valor agregado maior, ou na atração de data centers? Quais seriam esses caminhos mais? Ou seria um mix de tudo isso? É isso, Maurício. Excelente pergunta, excelente colocação. Tá? Me permite aqui colocar a nossa visão. Né? A nossa visão é promover, né? Acho que o Brasil tem uma oportunidade aqui para promover, né, um choque positivo na capacidade de produção industrial, através desse fornecimento de energia barata, limpa e confiável, né? Aumentar essa oferta de energia barata, limpa e confiável, e com 3 vertentes. Né? Uma primeira vertente que é dar mais competitividade à indústria nacional. Você vai ter um menor custo de produção com energia barata, você vai ter uma produção mais verde, você vai poder desenvolver produtos mais verdes e comercializar esses produtos mais verdes, eventualmente com um prêmio de preços em função disso. Né? A segunda vertente é você trazer para o Brasil, atrair para o Brasil cadeias produtivas que não estão hoje no Brasil e que têm essa dificuldade de como expandir em outras regiões sem ofender os compromissos net zero, mas que podem vir para o Brasil e continuar crescendo, né, sem comprometer esses compromissos. E aí que entra, por exemplo, trazer mais data centers para o país, ou, por exemplo, trazer a indústria de semicondutores para o país, outras questões que podem ser discutidas. E a terceira vertente é, eventualmente, exportar energia. O Brasil já exporta energia hoje, né? Sim. Em pouca quantidade para Uruguai e Argentina, né? Mas você pode fazer muito mais. Se você desenvolve o polo de hidrogênio, você pode exportar hidrogênio para outros países, ou eventualmente converter o hidrogênio em amônia e exportar no formato de amônia para outros países. Né? O que a gente está querendo articular é dizer, olha, não é uma questão de simplesmente escolher se é A, se é B ou C. Eventualmente,
dá para fazer um pouco de tudo. Né? Uhum. Ou, eventualmente, dá para deixar um mercado, né, trazer alternativas, trazer competições nessas diferentes vertentes, e todas elas beneficiam o país. Então, é o final da sua colocação, é um pouquinho de tudo. Entendi. Não, mas uma dúvida que me vem, a gente vê muitos desafios, principalmente no setor elétrico, que é onde a gente atua aqui no canal Energia. A gente fala muito de subsídios, de impostos, de tudo. Só para dar uma base, né? Metade da conta é formada por encargos e impostos, né? Então, que pesam bastante. Né? Nessa questão, e precisa existir uma mudança nessas questões regulatórias de cobranças, de peso do custo Brasil, para que o país, apesar de ser o país da energia limpa e barata, ele tem uma conta cara, apesar dessa situação, para ele atrair essa capacidade fabril, essa capacidade produtiva, incluindo aí capacidade produtiva, os data centers, porque é a produção de informações de dados, né? Veja, Maurício, você traz uma questão super relevante, né? Assim, a gente sim acredita que o setor elétrico do Brasil tem uma série de vantagens competitivas, vantagens positivas, né? Comparado com outros setores elétricos do mundo. A gente falou aqui da capacidade, né, de potencial de expansão dos renováveis. O Brasil já tem uma matriz limpa, pode gerar mais ainda, né? Pode fazer isso a baixo custo. A gente tem um sistema elétrico integrado, com uma gestão centralizada. A China está tentando fazer isso, os Estados Unidos está tentando fazer isso, a Europa está fazendo isso, mas o Brasil, né, está alguns passos à frente. E a gente tem, desde janeiro desse ano, o mercado aberto, né, o mercado livre para alta tensão, que é super importante também, no sentido de que ele dá um empoderamento para o consumidor de energia, de buscar também, né, os fornecedores que vão ajudar o consumidor a descarbonizar o seu consumo de energia, e naturalmente ele vai buscar esses consumidores que fazem isso de forma ética, sustentável e tudo mais. Então são vários aspectos positivos. Mas, como você bem colocou, tem desafios, né? Tem alguns desafios que estão afetando o setor elétrico mundo afora. Virtualmente todo país do mundo tem que lidar com essas questões, e tem outros desafios que são específicos, né? São as famosas jabuticabas, digamos assim, ou não? Você poderia chamar, mas eu diria que tem coisas que são específicas da estrutura de mercado do Brasil, da conjectura que o país vive, e tem coisas que são comuns. Tá? Eu vou talvez comentar rapidamente o que são esses desafios comuns. Tá? Primeiro como você integra a capacidade adicional de renováveis na matriz de geração do Brasil ou de qualquer país do mundo, considerando que os renováveis trazem intermitência, né? O sol produz, a solar produz quando tem sol, a eólica produz quando tem vento, então o sistema tem que lidar com essa intermitência. Você precisa de energia estável, confiável, né? Você precisa, exatamente, ter mecanismos para lidar com isso, né? E também o desafio da conexão, né? Como é que você desenvolve as linhas de transmissão para conectar essa capacidade adicional de renováveis, sempre reforçando que um projeto de transmissão, entre licitar, licenciar e executar, ele normalmente leva bastante mais tempo do que um projeto de geração renovável. Então, você precisa equilibrar essas coisas, né? Você tem um segundo desafio global, que é a mudança, a evolução do papel da distribuição de energia, né? Com a proliferação do que a gente chama de recursos energéticos distribuídos, né? Os painéis solares da geração distribuída, os veículos elétricos, os seus carregadores, as baterias residenciais, comerciais, né, de uso individual. Claro que em níveis de maturidade diferentes, né? A GD já é uma realidade no Brasil, os outros ainda estão no início, né, da fase de crescimento, mas já são realidades em outros países do mundo. Tá? Mas esses recursos distribuídos, eles fazem com que a rede de transmissão, a rede de distribuição, mude a forma de operar, né? A redistribuição, 10, 20 anos atrás, ela operava quase que de uma forma passiva e unidirecional, né? Energia flui da geradora para a transmissora, para a distribuidora, para os consumidores, né? De uma maneira relativamente previsível e bem comportada. Tá? Com essa proliferação dos recursos energéticos distribuídos, você passa a ter
um sistema que precisa de muito mais equilíbrio dinâmico, uma gestão muito mais ativa para fazer o controle de carga, controle de potência e tudo mais, além dele ser bidirecional, né? O consumidor gera energia para a distribuidora, eventualmente a distribuidora pode estar em alguns momentos devolvendo energia para a transmissão e por aí vai. É como pensar que a distribuidora, no fim do dia, vai ter que fazer ali na sua concessão local parte do papel que o ONS faz, né? a nível nacional, né? E o terceiro desafio global que todo o setor elétrico está enfrentando é a questão da resiliência às mudanças climáticas, né? A gente teve no final do ano passado, né, aquele volume de chuvas e vendavais, né, que afetaram aí boa parte do centro-sul do país e derrubaram redes de distribuição em algumas das principais cidades do país, incluindo São Paulo, Rio, BH. A gente tem agora o sul do país sofrendo, né, com essa tragédia incomensurável, que afetou aí não só o sistema elétrico, mas toda a infraestrutura do Estado, né? E eu sempre friso que o setor elétrico é afetado e, ao mesmo tempo, é parte da solução, né? As bombas que estão drenando hoje Porto Alegre e as cidades do sul precisam da energia elétrica que vem das distribuidoras que operam lá, né, para que a tragédia possa ser remediada, né? Então, é super importante esse elemento da resiliência climática da distribuição, mas não só a distribuição. A geração também é afetada, a transmissão também é afetada, né? Mudança climática pode mudar o regime de chuvas, que afeta a capacidade de produção das hidrelétricas, e pode mudar o regime de ventos, que afeta a capacidade de produção das eólicas, né? Então, a resiliência climática é um desafio que todo o setor elétrico do mundo está enfrentando. E para chegar nessa resiliência climática, você precisa descarbonizar, pelo menos para segurar um pouco, né, essa questão. Você vai precisar exatamente atuar freando a mudança climática e mitigando o impacto do que virá. Porque, de novo, o mundo está se comprometendo a um aquecimento de 1,5 graus, que já vai trazer uma série de desafios, de consequências naturais. Isso a gente falou só dos desafios que são comuns. Aí tem os desafios específicos do Brasil. Você mencionou, né, a questão dos encargos, tributos, subsídios, né? Você soma tudo isso, tem um impacto enorme, né? Um impacto que encarece a conta de energia dos consumidores, principalmente os consumidores que estão no mercado regulado, e que eventualmente causam distorções, dão sinais equivocados para o mercado. Então, esse é um desafio. Atualmente o país tem que debater, né? Tem que buscar aqui a racionalização, né? Promover um debate nisso. Você tem um segundo desafio, que é buscar o balanço entre expandir a capacidade de geração, o crescimento da demanda de energia e a flexibilidade do sistema. A gente teve, ao longo de 2023, foi um ano onde os reservatórios passaram cheios a maior parte do tempo. Sim. No início do ano, a gente teve que verter água, né, sem gerar energia. Várias hidrelétricas. É assim, uma coisa que há muitos anos a gente não via, né? Hidrelétricas em todas as regiões com vertedouro aberto. Isso, tendo que verter energia turbinável. A gente teve algumas incidências de constrained off, né, de mandar restringir a geração eólica e solar, mas no final do ano, quando a gente teve essa onda de calor atípica também, né, novembro, dezembro do ano passado, o ONS se viu ali numa situação onde ele teve que recorrer a um aumento do despacho termoelétrico para lidar com o aumento da demanda, né, os aparelhos de ar-condicionado e tudo mais, né, em função do calor. Então, a gente viveu um período no início do ano onde a gente, digamos assim, desperdiçou um potencial de geração da água, do sol e do vento, né, energia limpa e barata, e no final do ano teve que acionar as térmicas, né, que têm pegada de carbono e que são mais caras do que o sol, a água e o vento. Tá? Então, buscar esse equilíbrio é outro desafio para o setor. E o terceiro são os mecanismos de resposta da demanda, né? O Brasil tem, né, alguns mecanismos de resposta à demanda, mas quando você considera novas tecnologias, de baterias, capacidade de armazenamento, tecnologias de internet das coisas e tudo mais, e quando você olha exemplo de outros países, né, você tem talvez aqui oportunidades para novos mecanismos de resposta da demanda, que aí traz o consumidor para dentro dessa equação. O consumidor também pode modular, deslocar o seu consumo de energia e com isso ajudar a otimizar o sistema. E você pode fazer isso naturalmente incentivando o consumidor ou dando algum benefício financeiro para o consumidor que participa desse processo. Até porque lá fora essa participação do consumidor
pego aí o exemplo da Califórnia, nos Estados Unidos, é bem presente, né? Ela é bem comum, né? Isso, Califórnia, sem dúvida, é um dos mercados de referência para a resposta à demanda e certamente tem algumas lições relevantes que a gente pode olhar. E, de novo, não é pegar e copiar o modelo californiano, nunca é isso, né? Mas se inspirar em mecanismos que eles usam lá e outros países, né? A Austrália é outro exemplo, né? O sul da Austrália é outro exemplo, a gente se inspirar nesses exemplos, a Espanha também, né? E trazer isso para o mercado brasileiro. Então, Maurício, é o que a gente está falando, olha, tem um monte de desafio, tá? Sim. Mas são desafios que valem a pena de serem endereçados. Eu acho que o Brasil, seja na esfera pública, na esfera privada, assim, olhando para o setor elétrico, a gente tem muita gente, muito profissional, muito competente, com muito conhecimento técnico, né, para encontrar as melhores soluções, tá? E esse debate vale muito a pena, porque no fim do dia a oportunidade para o país, né, de participar e ajudar o mundo, né, nesse processo de descarbonização, de transição energética, é imenso. O país pode cumprir uma bela figura, né, perante o desafio do mundo e, ao fazer isso, gerar riqueza, mais produção, né? Mais riqueza, mais emprego, ajudar com o nosso problema histórico e crônico de desigualdade social, tudo mais através dessa oportunidade. Legal. Então, respondendo aquela primeira pergunta, há oportunidades mesmo, né? Não é brincadeira. Existem sim essas oportunidades, esse processo. Maurício, esse contexto global e oportunidade para o Brasil, né? Maurício, sim, há oportunidade. Eu talvez queira aqui encerrar da mesma forma que encerramos ali o debate. Eu sigo otimista, tá? Legal. Eu sigo otimista, a oportunidade existe, é grande, o país tem plenas capacidades de ir atrás dessa oportunidade. Legal. Adilson Oliveira, obrigado pela sua participação, obrigado pelo tempo, pela entrevista aqui no Estúdio Canal Energia, durante essa 21ª edição do Enase, aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade, esperamos revê-lo em breve. Perfeito, Maurício. Prazer enorme estar aqui, muito obrigado. Obrigado. Um abraço. Tchau, pessoal.